Olá, alunos! Nessa demonstração, vamos verificar que já existem alguns grupos internos nas nossas máquinas após a instalação. Eu tenho aqui a minha estação e tenho aqui o meu servidor. Como essa máquina foi promovida para um controlador de domínio, ela não tem mais os grupos locais. Eu tenho aqui Active Directory usuários e computadores. E se eu for verificar no meu Computer Management, eu não tenho mais essa pastinha usuários e grupos aqui. Vamos verificar na nossa outra máquina. Pegar aqui o nosso Computer Management. A gente vê aqui usuários e grupos locais. Então, a partir do momento que a gente pega um servidor e promove ele de servidor membro para um controlador de domínio, ele perde os grupos locais. A gente tem alguns exemplos aqui. Esses grupos locais, na verdade, são migrados para grupos de domínio. Então a gente tem os grupos locais, né? Grupo administrador, usuários convidados, usuários de cópia, controladores da máquina, usuários avançados. E no nosso servidor, como essa máquina é um controlador de domínio, não tem mais então a opção de usuários e grupos locais. Usuários e grupos locais, no momento que a gente rodou o utilitário que promoveu ela a controlador de domínio, o utilitário dcpromo, ela criou uma pastinha aqui built-in e os grupos locais que tinham naquela máquina, agora com uma controlador de domínio, eles estão aqui nessa pasta dentro do nosso Active Directory, built-in, os mesmos grupos e alguns grupos adicionais aí necessários para o Active Directory. Então nós temos os grupos aqui disponíveis. Dentro da pastinha Users temos alguns grupos relacionados à segurança do nosso domínio. Esses grupos têm que ser usados com algum critério, alguma cautela, porque usuários de alguns grupos específicos conseguem inclusive reiniciar a máquina. Então é sempre interessante dar uma verificada na descrição do grupo o que o usuário que for membro daquele grupo vai conseguir fazer, qual o propósito específico do grupo. Dentro das políticas locais também podemos detalhar as permissões que os usuários têm. Dentro do local Security Policy, a gente for ver dentro de políticas locais, permissões de usuário, aí aqui a gente teria então os grupos incluídos. É interessante sempre verificar quais as permissões que o grupo específico tem e fazer acesso ao computador pela rede, permitir logo local, fazer backup de arquivos. Então, se a gente abrir, a gente vê aqueles que são e qual grupo que é membro dessa permissão específica. Eventualmente é necessário se criar um novo grupo, uma permissão específica. Talvez a gente teria até a necessidade de uma segurança adicional. Seria mais interessante criar um grupo de acordo com a nossa necessidade do que usar os grupos internos do próprio Windows. Tá ok? Obrigado a todos.